Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? No último vídeo aqui referente ao torneamento a gente falou sobre faceamento. Hoje a gente vai estar falando justamente sobre o perfilamento, né, no comprimento, né, que é justamente a usinagem no comprimento. O link desse software de simulação está aí na descrição, né? E vamos lá fazer a simulação aqui do perfilamento, né? Feito isso, os próximos vídeos aqui a gente já vai estar fazendo ciclos ligados ali à operação geral, realmente fabricando ali uma peça aqui no simulador, né? O simulador que ele traz aqui uma série de ferramentas, né? Então a gente vai estar utilizando aí, né, esses ciclos de execução aí para o processo como um todo, né? Então aqui vamos só fechar esse perfilamento aqui para entender o ciclo, né? Eu vou estar fazendo um vídeo também falando aqui sobre as funcionalidades aí do software, né? O comparativo aí do software com um torno convencional real, né? Bom, vamos colocar aqui ele para rotacionar, né? Tá girando aí em sentido de corte, né? A ferramenta está ali parada. E aí no caso, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa justamente aproximar, né, essa ferramenta aí para ter o referenciamento, né? Para ter ali o zero, né? Ela que eu já deixei ela referenciada. Ou seja, ela já está aqui no comprimento da face, né? No último vídeo a gente tinha falado sobre faceamento, eu troquei a ferramenta, né, para colocar uma ferramenta que pudesse executar aqui o perfilamento. Então ela está ali referenciada na face, né? Ou seja, esse aí é o ponto zero. Vou voltar ela um pouco aqui e vou zerar ela aqui no anel graduado. Bom, zerar ela aqui. Aqui no caso, né, ele está referenciado ali na face, né? O que é que a gente precisa também estar observando ali enquanto ciclo é justamente do referenciamento aqui no eixo, né, no diâmetro, né? Ela também está aqui referenciada aqui no eixo, então ela também está zerada aqui, né? Vou estar colocando aqui o zero referente ali ao diâmetro, né? Vou voltar aqui um pouco ela. E vamos colocar aqui, vamos colocar 2 milímetros, né? Opa, vou para o lado errado aqui. 5 décimos, 1 milímetro, 1,5. 2 milímetros. Então ela está com 2 milímetros ali de corte, né? 2 milímetros ali de corte. E aí nesse caso aí, eu vou querer que ela usine justamente para esse sentido aqui. Ela já está ali no automático, coloquei aqui, ela começa ali a execução do ciclo. Então veja que ela vai perfilando, né, ali de fato ali no que diz respeito ao contorno. Então os 2 milímetros que foram indicados, ela está retirando ali no que diz respeito ali ao ciclo. Eu vou parar aqui para comentar um detalhe interessante, né? Como a peça ela é cilíndrica, né, o processo de usinagem no torneamento ela é por revolução, né, muita gente se confunde com um detalhe que é o seguinte: como ela é cilíndrica, e exemplo, estou com a ferramenta aqui ela está tangenciada aqui nesse ponto. Se eu deslocar 2 milímetros de forma aqui direta, né, eu desloquei 2 milímetros, o que é que vai acontecer? Esses 2 milímetros, né, se a gente for fazer aqui um espelhamento, você vai ver que ele vai ter 2 milímetros de um lado e 2 milímetros do outro, né? Ou seja, ele vai ficar com 2 milímetros de um lado e 2 do outro. Ou seja, de vez de eu estar tirando 2 milímetros, ele vai estar tirando o quanto 4, que vai ser a soma desse deslocamento espelhado, né? Já que tem essa questão da simetria, né, da peça aí no torneamento. Só que no caso, os equipamentos eles já vêm com esse valor convertido, né? Então, exemplo, se a gente coloca 2 milímetros no anel graduado, significa, na verdade, que ele vai ter de deslocamento linear 1 milímetro, né? Ou seja, ele vai deslocar 1 milímetro, né? Porque, como ele é espelhado, ele vai estar tirando 1 milímetro do outro lado também. 1 mais 1 vai dar 2, então, de fato, está tirando 2 milímetros, né? Então, hoje os equipamentos eles já vêm, a grande maioria, né, já convertido, né? Você quer fazer um teste, verifica antes ali para não ter nenhum problema, mas normalmente ele já vem ali convertido, né? Então, no caso aí, quando a gente está indicando que está tirando 2 milímetros, na verdade ele está deslocando 1 milímetro, né? E pelo espelhamento, né, 1 milímetro de um lado, 1 milímetro do outro, vai estar dando os 2 milímetros, tá bom? Bom, então, no perfilamento externo, né, você tem que tomar cuidado com alguns detalhes, né? Exemplo, a aproximação da ferramenta na placa, né? Trabalhar com a distância segura, né? Muitos desses equipamentos, né, eles já vêm com um fim de curso ali integrado ali para
minimizar o risco ali de acidente, né? Mas mesmo assim, dependendo da posição que você está colocando a ferramenta vai tocar logo na placa antes do fim de curso, né, que está ligado ali ao carro principal, tocar e ativar no dispositivo de segurança, né? Então é importante ficar atento com isso, né? Então o perfilamento externo, né, toma como base justamente esse tipo de execução, né? Então nos próximos vídeos a gente vai começar a fazer de fato aí um ciclo de execução levando em consideração a peça como um todo, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? Hoje a gente vai fazer um vídeo bem interessante falando sobre seleção de ferramentas, né? A gente vai estar justamente fazendo uma relação de execução, né, com o projeto de fabricação dessa peça aqui. Vocês podem estar observando aqui o desenho, né? Então o objetivo aqui inicial é justamente estar selecionando as ferramentas para a execução dessa peça aqui, né? Então tomar como base aqui o desenho dela para poder estar selecionando as ferramentas ali para execução. O que é que a gente tem que ficar atento? O processo de seleção de ferramenta, ele fica muito voltado à parte da geometria que o mesmo vai estar caracterizando ali na peça, né? Então, se vai ser uma ferramenta que vai estar gerando algum ângulo, se vai ser uma ferramenta para canal, enfim. Então, existem várias ferramentas que podem ser selecionadas para esse tipo de aplicação. Então, exemplo, aqui no simulador, né, o qual o link está aí na descrição, a gente tem aqui uma série de ferramentas, né, que podem ser selecionadas, né? Então veja aí que tem bastante ferramenta para torneamento interno, externo, inclusive, né? Então, nesse caso, a usinagem que a gente está tratando, ela é especificamente externa, né? Então a gente pode observar que a peça que vai ser fabricada ela vai ter só um modelamento externo, né? Então ela não tem uma geometria complexa ali enquanto execução, né? Mas o grande foco dela é esse perfilamento externo, né? Então a única coisa que ela traz um pouco diferente aqui é que ela tem um canal, né? Esse canal com 10 milímetros, né, de espessura, né? Então ficar atento com a ferramenta aqui para poder fazer esse canal, né? E verificar se tem alguma ferramenta perfilada para fazer os chanfros que estão aqui indicados, né? Então é basicamente esse aí o detalhe aí para o ciclo, né? Então voltando aqui para selecionar aqui as ferramentas, observa que uma das características das ferramentas é justamente o ângulo, né, que ela vai ter ali de entrada. Então, exemplo, esse ângulo aqui mesmo de entrada, ela deixa um ângulo aqui negativo, né? Então essa ferramenta ela é muito não, né? O foco dela é o desbaste para o perfilamento externo, né? De qualquer maneira, ela deixa esse ângulo aqui na superfície a ser executada, né? Então é uma característica dessa ferramenta, ela vai te dar uma boa relação ela de poder, né, de usinagem no que diz respeito ao desbaste, mas ela deixa esse ângulo aí para execução, né? Como a peça ela não é tão complexa, né, eu vou pegar essa ferramenta aqui, o qual essa ferramenta ela traz justamente características ligadas à parte tanto do faceamento, né, quanto para o perfilamento externo. Então a gente pode observar que a característica dessa ferramenta aqui, né, esse ângulo dela, né, você vê que ela vai deixar essa relação do ângulo reto, e ela serve tanto para o perfilamento externo como para o faceamento, né? Então aqui é uma ferramenta importante aqui para a nossa execução, né? Então nesse caso, para a execução dessa peça, uma das características da ferramenta é justamente que ela sirva para esse ciclo, né? Ou seja, ela sirva tanto para o perfilamento externo, né, quanto para o faceamento. Então aí fica aí como a primeira ferramenta aqui para execução, né? Então bem interessante essa característica dela. Eu posso estar utilizando um ciclo de desbaste, um ciclo de acabamento, um ciclo de desbaste, um ciclo de acabamento, né? Mas aí no caso, como a profundidade de corte não é tão alta, eu vou estar utilizando uma ferramenta única aí para esse ciclo, né? Veja que tem algumas características no que diz respeito às ferramentas, né? E uma que me interessa bastante é justamente essa aqui, né? Que é uma ferramenta perfilada para 45 graus. Ou seja, ela já vai realizar o chanfro da peça sem precisar girar o carro móvel, né? Deixa eu colocar ele aqui.
Fechei ele aqui. As ferramentas já vão estar ali posicionadas. Então eu vou poder executar o chanfro da peça sem precisar girar, né, esse carro porta-ferramenta, né? Ele tem a possibilidade de giro, né, aqui embaixo, né? Então você consegue também colocar grau, né, colocar algum grau ali específico para estar executando o chanfro. Mas aí no caso, como a ferramenta ela já é perfilada, ajuda muito, né? E a última ferramenta é justamente a ferramenta aqui para canal, né? Aqui tem as ferramentas com a espessura, né, canal, né? Veja aqui que tem essa aqui com a espessura maior, que é de 6 milímetros. Quanto maior a espessura da ferramenta, mais área de contato, mais pressão de corte, né? Então, dependendo do tipo de material, tipo de fixação, você pegar uma ferramenta com espessura muito grande, você vai ter uma pressão de corte muito grande e pode ser que a usinagem não fique tão legal, né? Então, não vou escolher essa de 6, eu vou escolher essa aqui de 4 milímetros. Vou escolher aqui essa de 4 milímetros. Então, aqui a gente tem as 3 ferramentas necessárias para o ciclo, né? Ou seja, uma ferramenta que vai estar sendo utilizada para o faceamento, perfilamento externo, tem uma ferramenta que vai ser utilizada para execução dos chanfros e tem uma ferramenta para execução do canal da peça. Então as 3 ferramentas que serão utilizadas aí para a fabricação dessa peça aqui, né? Essa peça ela traz aí como dimensão mínima, né, 45 milímetros, né? Não vou dizer nem dimensão mínima, né, mas a dimensão final, na verdade, né, 45 milímetros e um comprimento com 73 milímetros. Então a gente vai estar utilizando uma peça com um comprimento maior para execução dela, e a gente vai estar utilizando um diâmetro aí, vamos selecionar um diâmetro aí pelo menos ali entre 48 a 50 milímetros de diâmetro aí para execução da peça. Um detalhe importante, né? No simulador, né, no simulador que a gente está utilizando, eu pelo menos não vi no uso dele a questão da característica de você poder girar a peça, né, como é muito comum nos softwares de CAN, né, de manufatura assistida por computador, o qual você tem parâmetros ali de execução para CNC, né, então é muito comum você ter a questão de virar a peça, né, usando um lado da peça, o próprio software gira a peça, mas nesse caso eu não vi nessa característica, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse perfilamento da peça, né? Mas a gente não vai sangrar a peça, não vai cortar a peça, né? Ela vai ficar com a parte ali fixa para a gente simular realmente esse perfilamento externo, tá bom? Então, no próximo vídeo a gente já vai estar seguindo com a parte de planejamento e de execução da peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, né? Hoje é o segundo vídeo utilizando esse software, né, de simulação para torneamento convencional, né? E antes da execução da peça, né, o qual a gente tinha visto no último vídeo, né, o desenho dela, a gente vai justamente testar as ferramentas que a gente selecionou, né? Lembrando que para selecionar as ferramentas se deve vir justamente aqui nesse ícone onde está a indicação da ferramenta, né? Então no caso a gente escolheu 3 ferramentas, né? Foi uma para torneamento externo, né, perfilamento externo, você está selecionando ela aqui. A gente escolheu uma para o chanfro, né, a 45 graus, né, que foi justamente essa aqui. Então só estar clicando na ferramenta e deslocando, né, para a referência do magazine, né. E a outra ferramenta que a gente escolheu foi aquela com espessura de 4 milímetros para canal, que foi justamente essa aqui. Então foram as 3 ferramentas, né. Escolhi das ferramentas, é só clicar de novo, né, no ícone de ferramenta, né, você pode observar que as ferramentas já estão aqui inseridas, né, elas já estão aqui inseridas. Então o objetivo hoje do vídeo é testar, verificar como é que se dá, né, o perfilamento utilizando essas ferramentas, né. Eu vou aproximar o carro porta-ferramenta, né. Aqui você observa, né, a gente tem 2 ícones, né, um com a mão aberta, né, com o polegar aqui aberto e outro com o polegar aqui fechado, né, pressionando aqui o botão, e aqui é justamente para estar fazendo o deslocamento rápido, né, dos eixos, né, seja no eixo X ou no eixo Z, né. Então aqui selecionado aqui o ícone com a mão aqui apertada, só está clicando, né, para onde você quer deslocar, que ele vai estar deslocando. Você pode estar clicando aqui no inverso que ele para, né, ou clicando aqui no polegar aqui aberto, que ele também vai
parar, né? Então, vou só aproximar ele aqui para a gente poder visualizar melhor na outra câmera, né? A gente pode estar selecionando, né, aqui uma outra câmera e aqui fica melhor para a gente visualizar a máquina, né? Então, nesse caso, colocar ela para rotacionar, né? Eu seleciono ela aqui, né? E preciso dar o start dela aqui justamente no botãozinho para poder estar rotacionando, né? É importante ficar atento da questão da rotação, né? Ela tem que estar girando no sentido de corte, né? O que é esse sentido de corte? É girando de encontro à aresta cortante da ferramenta, né? Não significa que toda vez que você vai colocar a máquina para girar, vai ter que girar nesse sentido qual a gente está observando, né? Isso depende muito da ferramenta que você está utilizando, né? Então, é por isso que a gente usa esse termo, né? Girar em sentido de corte. Bom, aqui a máquina está ali girando, né? Eu vou voltar para a câmera que a gente estava. E aqui vamos fazer aqui a aproximação dela manual, né? E aí no caso, selecionar, né, aqui o volante para essa aproximação. Ele traz aqui três informações importantes, né? O deslocamento com a velocidade de 1, né, que seria aquele deslocamento mais fino. O deslocamento com a velocidade vezes 10, né, que seria aquele mais rápido, né? E o 0 aqui, que é justamente para referenciar o eixo, né? O manípulo, né, aqui do deslocamento, né? Então, no caso aqui, a gente só vai realmente verificar como é que ela vai se comportar no que diz respeito ao corte, né? Vou selecionar aqui um outro manípulo também, né, que é justamente o da aproximação, né? Então, aqui a gente está com os 4 manípulos selecionados, né? A gente tem aqui o manípulo do carro principal, né, que é para uma aproximação mais rápida. A gente tem aqui o manípulo para o deslocamento no eixo transversal, né? E aqui o manípulo para o deslocamento no eixo longitudinal. E esse aqui é do carro porta-ferramenta, né? Ou desculpa, do carro móvel, né? Que seria justamente a contraponta. Bom, ok, selecionado, eu tirei esse aqui do carro referente à contraponta, né? Esse aqui a gente não vai precisar utilizar ele agora, né? Só esses outros 3 mesmo. Bom, então aqui a gente precisa aproximar, né, a ferramenta, né? Eu vou deixar aqui na velocidade 10, né, que é para a gente ter uma aproximação mais rápida. Vou colocar aqui. Bom, aqui ele já está na face já, né? Aqui já está com a relação para face e aqui a gente justamente já pode verificar como é que ocorre o corte, né? Vou deixar aqui na velocidade 1. Né? Eu não me preocupei em colocar uma determinada profundidade de corte, né? Que meu objetivo aqui é justamente verificar como é que vai ficar, né, a geometria do corte com o uso da ferramenta, né? Isso é importante, essa verificação, para que não tenha nenhum erro geométrico ali com base no desenho da peça, né, com o que você está ali fabricando. Bom, então observa que ela entrando em contato com a peça, né, ela está ali usinando, né, vou parar aqui de deslocar, e aqui está feito aqui foi feito o primeiro passe, né, ou seja, o primeiro movimento efetivo de corte, né, então aqui ela teve o seu primeiro movimento efetivo de corte. E o que é que eu quero observar? Eu quero observar justamente como é que vai ficar essa geometria, né. Eu vou desativar aqui, ela para de girar, e vou vir justamente nesse ícone aqui do paquímetro, né, que a gente consegue fazer essa verificação. E aqui, né, justamente quando eu desloco, né, esse D aqui que está referente justamente ao diâmetro, né, eu consigo ter ali uma medida, né, de quanto é que está a peça, o L aqui referente ao comprimento, também consigo ter essa informação, mas o meu objetivo é mesmo aqui observar a silhueta, né. Se você observar, o que é que acontece? Esse corte aqui onde a ferramenta parou, ele não está, né, totalmente a 90 graus, né? Porque ele não está totalmente a 90 graus, né? A ferramenta ela tem uma incidência de ângulo, como a gente tinha visto no último vídeo, né? Então é preciso fazer uma relação de faceamento aí nessa parte onde ela parou o corte, né? Justamente nessa parte aqui onde ela parou, ela tem uma incidência aqui, né? Uma incidência aí referente ao movimento de execução, né? Então é importante essa análise referente justamente a esse movimento, né? Ou seja, justamente entender, né, que ela ficou com uma parte ali faceando, né? Então veja que eu estou voltando aqui a ferramenta, ela está ali
cortando, né? Então vamos ver se melhora essa parte aí daquela incidência ali da ferramenta, nessa parte aí de faceamento. Se você observar, você vai verificar que melhorou, né, essa questão aqui do paralelismo, né? Ou seja, ela ficou aqui paralela. Aí você diz, poxa, mas tem um raio aqui na extremidade, né? E correto, tem mesmo, é o raio da ponta da ferramenta. E isso aí é um detalhe importante, porque algumas peças elas permitem, né, uma determinada relevância ali no que diz respeito a esse raio né, ligado à ponta da ferramenta, né? Outras não permitem, né? Então é justamente quando vem aquela identificação no desenho, né? Exemplo, vem uma identificação no desenho dessa forma aqui, né? Mais ou menos dessa forma aqui. Vem a indicação ali de aresta viva e vem ali 0,1. Ou seja, significa que aquela aresta ela pode ter um arredondamento, né? Ou uma deterioração ali da quina dela, né? Vamos se chamar de 1/10, né? Podendo ser chanfro ou arredondamento, né? O mesmo caso vale para os cantos, fazer aqui o detalhe dele, né? Como o canto que a gente está vendo agora, né? Ou seja, um arredondamento justamente para essa parte aqui, né? Então isso aí que a gente está mostrando para vocês, seria justamente esse arredondamento aqui, né? Então poderia ter essa relação aí, ter aí uma tolerância, exemplo, de 0,1, né? O raio da ferramenta, exemplo, for 0,04, 0,05, beleza, está dentro aí da tolerância. Mas se o raio da ferramenta for 3 décimos, 5 décimos, opa, tenho que ter um raio da ferramenta que seja compatível com a tolerância de indicação da peça, né? Porque às vezes isso aí é um assentamento para um elemento que vai precisar de vedação, e com o raio que vai ficar ali exposto, né, não vai ser possível vedação, né, para um fluido, coisa do tipo, né? Então é importante essa análise. Mas para o nosso caso, né, para o nosso projeto não tem problema, tá tranquilo, né? Só aquela parte mesmo ali perpendicular para não ficar com aquela incidência, mas a gente viu aí que voltando ali a ferramenta deu para tirar tranquilamente. Bom, então feito isso, a gente vai justamente trocar a ferramenta, né? A ferramenta externa está tranquilo. A gente vai trocar a ferramenta, vamos pegar a ferramenta com o ângulo de 45 graus. Né? Vamos pegar essa ferramenta com o ângulo de 45 graus e verificar como é que ela vai se comportar aí na incidência da peça. Vou afastar ela aqui para trocar, né? Vou voltar aqui a câmera, é só clicar aqui no manipulador aqui que ele vai trocando, né? Aqui ele já foi direto para 45 graus, né? Ela já está aqui. Então agora é só fazer novamente ali a aproximação da peça. Eu vou fazer aqui na extremidade dela mesmo, vou fazer uma espécie de um chanfro mesmo ali, para simular de fato como a gente vai ter na peça, né? Então vou deixar ela dessa forma, vou aproximar ela aqui. Bom, beleza, aqui já está tranquilo. Então vou fazer o corte aí de encontro à peça, justamente para verificar o chanfro, né? Coloquei aqui para rotacionar a peça, né? Tirar aqui o deslocamento a vezes 10 e deixar justamente ali vezes 1, né? Então vamos fazer esse deslocamento, né? E justamente verificar se ele vai conformar a peça com o ângulo, né? Vou voltar aqui um pouco mais. Olha, aqui a gente pode perceber que ela já forma ali de fato ali o chanfro da peça, né? Ou seja, deixa ele ali com os 45 graus. Pronto, aqui beleza. Voltar aqui. Pronto, então aqui ele fez o chanfro, né? Dá para observar aqui o chanfro. E vamos verificar ali no paquímetro para verificar como é que ficou, né? Então aqui no que diz respeito aqui ao chanfro, não tem nenhum problema ali referente à incidência ali da ferramenta. Realmente ele faz o chanfro aqui tranquilamente, né? Então aí sem problemas. Vou trocar essa ferramenta aqui para pegar a ferramenta de canal, né? E para a gente encerrar aqui justamente essa verificação, né? Mudar aqui a câmera.
A ferramenta de canal foi lá selecionada. Deixar aqui na visualização e fazer aí a aproximação agora da ferramenta de canal. Aqui, ok. Pronto, aqui como ela vai fazer o corte transversal, né? Acho que a gente não está se preocupando nesse momento ali com a medida, é só realmente para verificar a incidência ali do corte da ferramenta. Vou deixar ela posicionada aí nesse ponto aí para a gente já verificar como é que ela vai se comportar, né? Então vamos fazer aqui o deslocamento dela e verificar justamente como é que vai ser o corte dessa ferramenta em relação à peça, né? Bom, e aí a gente consegue perceber, né, a execução do canal, né, na peça que a gente vai fazer. Inclusive o canal ele é maior do que a espessura da ferramenta, né, a gente comentou sobre isso, e a gente escolheu essa ferramenta justamente porque na prática, né, quando você escolhe uma ferramenta com a espessura muito grande, né, a pressão de corte é alta, né, ela vibra muito. Você tem que tomar uma série de cuidados ali para o parâmetro sair certinho, né? Então você tem que justamente fazer esse tipo de movimento que eu fiz aí, deslocar um pouco ela aí, voltar ali para poder continuar ali a execução do corte, né? Então aí você consegue aí justamente aprofundando o canal. Essa ferramenta tem um detalhe interessante, né? Que, exemplo, nesse caso aqui específico, né, a gente está fazendo um movimento de corte e aqui o que acontece? Ela tem esse corte lateral, né, e o corte aqui justamente na transversal, né? Qual a tendência que a ferramenta tem? É justamente a ferramenta ela está aqui perpendicular, né? Ela tem uma tendência a ter um deslocamento lateral por causa do esforço que ela sofre aqui na lateral, né? Então às vezes ela inclina um pouco, né? E aí é importante você às vezes repetir o corte para não ter nenhum problema, né? Então aqui no caso dá para observar que ela corta bem, né, referente aí a esse deslocamento. Beleza? Bom, nosso objetivo era justamente esse, verificar aqui a questão da geometria, né, do corte da ferramenta. Então aí tudo ok. No próximo vídeo aí a gente já vai para a execução daquela fabricação. O desenho da peça vai ficar no próximo vídeo. Já vou deixar o desenho também lá o link lá do OneDrive. E é isso, né? O link do software está aí na descrição. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!